Eu quero começar falando nesse vídeo a respeito de uma coisa, talvez que possa soar um pouco grosseira ou pesada para você. Mas eu não acredito mais cegamente na intuição feminina. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7, diz uma coisa clara. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Preste bem atenção. Não seja sábia aos seus próprios olhos. Claro que eu poderia estar falando também para os maridos como eu aplico esse versículo na minha própria vida. O fato é que existem muitas mulheres, muitas esposas, que são sim sábias aos seus próprios olhos. Acreditam que elas são dotadas e capacitadas de um poder divino e sobrenatural que os maridos não têm. Que elas sabem discernir e ter uma intuição tão potente e tão poderosa a ponto de que os seus maridos precisam acreditar cegamente no que ela está dizendo. Isso faz com que ela ignore, despreze ou não valorize a necessidade ou a habilidade que ele tem de discernimento. Mas isso é um engano. Por quê? O marido, assim como a esposa, ele também tem habilidades e capacidade de discernimento. Então aqui eu vou colocar uma alegoria, uma metáfora, talvez uma analogia até, para que você compreenda melhor o que eu quero dizer. Eu já ouvi falar que muitas mulheres dizerem que homens não percebem uma série de coisas, homens são burros, homens são tapados, que eles não sabem diferenciar a mão esquerda da mão direita. Acontece que elas estão colocando na mesa um critério de avaliação de coisas cor-de-rosa. E o radar da esposa, o radar de toda mulher, é programado para detectar qualquer coisa que seja cor-de-rosa. Mas, se a capacidade, se o que está sendo analisado for uma coisa azul, a mulher não vai perceber, entende? Então tudo diz respeito à referência do que está sendo analisado. Emocionalmente, as mulheres são dotadas de um talento bem capotando. As mulheres são dotadas de uma capacidade de perceber e avaliar tudo que seja subjetivo, porque esse é um padrão emocional. Mas os homens têm capacidade de perceberem tudo aquilo que é racional. Talvez algo que seria um pouco racional para se resolver, uma mulher teria capacidade disso, porque ela ficaria tão surpresa com o óbvio que ela olha para esse tipo de situação e pensa que existe algo por detrás. Por exemplo, quando ela olha para o marido, que ele está fazendo uma cara de paisagem, e ela pergunta para ele, o que você está pensando? E ele responde, nada. Ela fica chocada. Por quê? Ela não consegue imaginar que alguém está olhando para o nada e esteja pensando em nada. Mas acredite, a mensagem que ele falou é tão óbvia quanto o que você escutou. O seu marido ele é capaz de estar pensando em nada mesmo, se ele estiver olhando para o nada. Entende? Agora, a esposa não. Se um homem olhar para a sua esposa e perguntar para ela o que ela está pensando e ela responder nada, algumas vezes pode ser que ela esteja pensando em alguma coisa e não queira falar o que é essa coisa, entende? Só que o homem analisa a mensagem dela e analisa de uma forma racional. Então ele conclui que ela não está pensando em nada, não pelo ato em si, mas pelo que ela falou, entende? Então, o homem e mulher têm formas de perceber diferentes, distintas. Então tudo é questão de referência, de percepção. Okay? Acontece que muitos casamentos a mulher invalida, incapacita, inativa os maridos, os homens, justamente porque ela acredita que ela é dotada de um poder sobrenatural de intuição. Eu mesmo acreditava nisso, que eu deveria acreditar piamente, cegamente na intuição feminina, porque essa intuição é a prova de erros. Por exemplo, quando Jesus veio à Terra, um anjo apareceu para a esposa de José, no caso de Maria, e não para o próprio José.
Isso significava que os maridos tinham que amar e considerar tudo que a esposa dizia, porque qualquer coisa que ele quisesse fazer, a esposa seria quase que um guru, a mãe de Ná, que saberia exatamente o que deveria ser feito. Então eu colocava, digamos assim, peso demais nas costas dos maridos. Por quê? Porque falar que a esposa dele é a prova de erro, isso aí é insano, isso é absurdo. Isso é colocar a perfeição demais sobre um ser que também é imperfeito. Então a gente precisa aqui nesses vídeos ponderar algumas coisas. E eu preciso abrir o jogo para você, esposa, que está assistindo esse vídeo. O seu marido, ele tem uma necessidade de ser valorizado por essa área. Porque você não está preparada ou programada para reagir dessa forma, reagir de forma racional. Então, o seu marido, ele tem capacidade, habilidades que você não tem. E a grande questão é que você precisa valorizá-lo nisso. Você precisa deixar de ser arrogante e prepotente, e eu não quero ofender você. Então, características de arrogância e prepotência. Arrogância, quando eu não preciso de ninguém. Não preciso. Prepotência, quando eu posso fazer algo sem contar com ninguém também. Então, se você percebe que você tem os conselhos de onisciência, ou seja, você sabe de todas as coisas, todas as verdades, não precisa do seu marido falando alguma coisa, isso pode colocar vocês em um julgo desigual. Isso pode desvalorizar, tirar o crédito do seu marido quanto a algo. E talvez o seu marido perceba que você é boa demais para ouvir um conselho. Então, você pode querer que o seu marido seja um grande líder, um excelente líder espiritual, um excelente líder da casa de vocês. Mas você tenta fazer com que ele seja líder, liderando ele. Isso está errado. Você tem o seu lugar e a sua importância, mas você precisa valorizar, reconhecer o lugar e a importância dele também. Isso é muito importante, a gente vai continuar falando sobre isso aqui.